Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta sexta edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. Esse assunto é especialmente importante para mim, que trabalho com sustentabilidade, estudo muito isso. E eu vou começar com você, Samara, mas falando um pouco de números aqui, para a gente entender qual é o tamanho desse assunto, né? Então, segundo a minha pesquisa aqui, a moda circular ela pode se tornar um mercado de 104 bilhões de euros até 2030, que é amanhã. Um novo estudo da Circular Fashion Federation estima que a moda circular poderá gerar aproximadamente 104 bilhões em valor de mercado e criar mais de 88 mil empregos em toda a Europa até 2030. O relatório destaca ainda o papel fundamental da regulamentação para acelerar esse crescimento, assinalando como medidas a responsabilidade estendida do produtor, o EPR, ou os passaportes digitais de produto, né? E as reformas do imposto sobre valor agregado do produto. Então, a gente acabou de ver essa lei entrando em vigor na Europa, uma lei que está sendo estudada e pensada há décadas, né? Há muitos anos. Então, para a gente começar aqui, como que você vê essa lei e os impactos que ela pode ter nesse mercado? Boa tarde, gente. Pergunta boa, né? E muito conectada com o que a gente vem estudando. A regulamentação entrou em vigor agora, 19 de julho, super recente. Para as médias, para as grandes marcas, e para as pequenas, elas têm até 2 anos para se adequar. E ela vem como uma regulação muito necessária, eu acho, do que a gente vem vendo de comportamento na Europa, decorrente de um case que vocês vão fazer comigo, um exercício de pensar numa marca de padronagem xadrez inglesa. Não vou falar, porque, né, eu não posso entrar com processo, mas, enfim. Ela, em 2018, queimou 28,6 milhões de euros de mercadoria numa tentativa de se livrar do excedente da produção dela, para que ele não pudesse ser apropriado de forma inadequada, né? Então, isso seja em promoção, em mercado paralelo, esse tipo de coisa. Essa regulamentação ela vem para que isso não aconteça mais, para que a marca tenha responsabilidade com aquilo que ela produz. A gente pode enxergar isso em 2 momentos. O fast fashion ele vai precisar se adequar do ponto de vista de velocidade, de tendência, da dinâmica de lançamento, que a própria caracterização, né, do fast fashion exige dela. E, do outro lado, o mercado de luxo ele vai precisar de entender como que ele mantém a exclusividade se ele tem produtos excedentes. Como que ele mantém o desejo ativo? Como que ele mantém aquela exclusividade toda se ele tem produto sobrando? Eu, como copo cheio, né, eu gosto sempre de entender que aqui a gente vai encontrar novas oportunidades, principalmente de circularidade. Né, os painéis anteriores a gente falou, eu escutei, né, a fala de umas pessoas incríveis aqui que trouxeram isso. A gente tem que enxergar a oportunidade, aqui eu estou falando de upcycling, de menores apropriarem daquilo, desse excedente, de repente vir para o Brasil e chegar aqui de uma maneira diferente. Então, são oportunidades que a gente vai enxergar de novos negócios. A gente ainda não sabe exatamente como que vai ser. E uma coisa também importante, porque as marcas brasileiras que têm interesse em fazer negócio, pensando aí na relação do Acordo Mercosul-União Europeia, que tem favorecido novas relações para a moda, eles podem ter melhores relações comerciais e facilidade de entrada, mas a regulação, do ponto de vista de legislação, ela vem mais rígida. Então, nós também precisamos nos adequar para fazer essa expansão desse mercado. Essa questão do passaporte digital, por exemplo, você acha que ela afeta diretamente as marcas exportadoras brasileiras? Eu acho que sim, porque eles vão estar preocupados, eles vão estar implantando isso, né, a questão do passaporte digital, em toda a cadeia. Então, existe uma rastreabilidade muito maior sendo exigida. E, igual eu falei, né, as grandes marcas, elas já, de imediato, elas já precisam se adequar, e as pequenas e médias não.
elas têm um prazo maior. Mas essa necessidade de adequar é justamente esse momento de acomodar no mercado para que elas também possam ter a sua rastreabilidade atestada e sim possam se posicionar melhor. Muito bom. E, Camila, a gente falou aqui um pouco, o Fernando estava falando um pouco antes de você chegar, sobre esse livro, né, que a BIT escreveu, esse estudo, né, a BIT, Senai CETIC, sobre a visão do futuro, né, economia circular, economia de baixo carbono. E eu sei que você contribuiu também, tem um textozinho seu na abertura. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele capítulo da circularidade, o que que você vê ali nessa visão do futuro em termos de economia circular. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Um prazer, obrigada pelo convite, amei. E parabéns pela persistência de seguir com o evento. Você falou que vocês não são o Global Fashion Summit, mas vocês são um grande evento aqui no Brasil, relevante para falar dessa agenda. Que a gente tem muito a conversar, trocar e persistir. Do ponto de vista do estudo, né, que foi concebido ali por especialistas dentro do Senai CETIC que estudaram essas diversas frentes para colocar as tendências atualizadas, como o Fernando comentou, do ponto de vista da circularidade, eu acho que a gente está falando de guidelines, né, de tendências e pontos de orientação relevante para um mercado em grande transformação, né? Muitas das coisas que a gente coloca ali são ainda pontos de vista que a gente vai almejar em transformar práticas para alcançar aquilo ali. Então, acho que é um marco direcionador que vai além, ao meu ver, de 2030, né? Acho que o importante é a gente ter a ambição de como a gente vai chegar lá. Eu acho que o Brasil, dentro desse contexto da circularidade, ele tem atributos que, de fato, nos colocam numa posição vantajosa, né? A gente está falando de ter uma cadeia integrada aqui no Brasil, como já foi comentado, com todos os elos sendo produzido aqui, com alguns furos de produção, o que é comum, mas a gente não encontra esse paralelo, por exemplo, na União Europeia, que a despeito de ter uma indústria pujante, como o Fernando comentou, ela é bem mais especializada do que a nossa. Então, boa parte da produção para a Europa está acontecendo na Ásia. Então, você lidar com regulamentos que partem da Europa, mas que vão influenciar a produção em outros países, é muito mais desafiador. Aqui no Brasil, a gente tem um contexto que a gente tem essa produção e o consumo no mesmo país. A gente sempre gosta de falar que minimamente a gente fala a mesma língua, né? Entre produtores, varejistas, consumidores e todo o ecossistema. De fato, também, não é de hoje que a gente tem um reaproveitamento dentro da indústria do material que é de sobra, principalmente na indústria têxtil. Quando a gente olha para o desafio do corte da confecção, aí sim a gente vai precisar, né, de outros incentivos para ter uma escala maior daquilo que a gente pode processar, mas também no Brasil a gente já se utiliza muito desse resíduo para aplicação em outras indústrias, né? E agora tem vários investimentos acontecendo, inclusive em parceria com as grandes redes, para fazer avançar a reciclagem do têxtil para o têxtil, proveniente desse resíduo. O que também é um desafio para a Europa, porque o resíduo não está na Europa e eles vão querer consumir esse têxtil reciclado de têxtil. Então, acho que a gente tem um ativo que a gente vai olhar aqui, que a gente tem que fomentar, como o Fernando colocou, o mercado ainda precisa se estabilizar melhor para a gente ter escala e para que todas as tecnologias possam ser mais viáveis, né, em termos de investimentos. Então, acho que a gente tem um grande potencial, porque aqui no Brasil também a gente tem essa potência da cadeia do algodão. E hoje, por processos mecânicos, é o resíduo de algodão que tem mais potencial de voltar para o têxtil, né? E quando a gente fala, inclusive, de qualidade e aspectos nas peças, muito do que a gente está vendo já no mercado, você não faz a distinção que aquela calça jeans que tem um fio reciclado, ela tem um fio reciclado, porque ela está igualmente em termos de toque, de caimento. Então, eu acho que isso vai ser brilhante, a gente vai ver avançar muito mais no mercado. Claro que eu peguei o gancho aqui da reciclagem, né, esse ponto de vista da circularidade, já olhando para o fim, né, do que a gente gera de resíduo, o desafio do pós-consumo é um pouco maior. E aí a gente vai ver que é maior
não só para nós, mas do ponto de vista das misturas, das tecnologias, de muita coisa que a gente precisa avançar, e depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Então, sim, temos atributos, e não dá para a gente desconsiderar que, além de ter esse parque fabril, essas conexões acontecendo no mesmo país, a gente tem, sim, uma matriz energética que nos posiciona de maneira muito diferente em relação à emissão. Então, eu quero crer que o mercado, de fato, vai querer produtos com maior pegada de sustentabilidade, com mais atributos, e isso sim posiciona o Brasil de maneira diferente, né? A gente está vendo o Mercosul e a União Europeia como uma oportunidade, de fato a gente vai ter que falar a linguagem da regulamentação europeia para conseguir acessar esse mercado, mas a gente tem todas as condições de fazer valer aqueles nossos atributos e olhar para o Brasil, porque eu acho que é um mercadão e a gente tem vários clientes e parceiros aqui, mas também é a oportunidade de estar em outros mercados para também profissionalizar a nossa indústria e se fazer mais presente nos outros mercados. Acho que isso é fundamental para a gente ter sustentabilidade também dessa cadeia do ponto de vista econômico. Mas eu peguei muito dos resíduos, é claro que a gente tem as outras vertentes que estão crescendo no Brasil. Né, a segunda mão, a gente vê que várias grandes redes se estabeleceram nos últimos anos para fazer venda de segunda mão. A própria reparabilidade, que é uma coisa que a Europa tá incentivando muito, a gente já tem isso na nossa cultura, a gente só como consumidores tem que valorizar mais, que são as costureiras autônomas que fazem os reparos nas nossas peças para elas terem longevidade. E hoje, pelo consumidor brasileiro, a gente às vezes olha para esse serviço e acha caro, né? Então, acho que tem uma valorização de algo que a Europa vai querer encontrar e que a gente já tem o ativo no Brasil, que precisa ser valorizado. Então, tem outros caminhos da gente permanecer com esse recurso, né, no ciclo e gerando investimentos e renda para o Brasil. Mas acho que tem muitas oportunidades mesmo. Acho que eu gosto de olhar do ponto de vista bastante otimista, porque às vezes o nosso anseio é de maior celeridade, mas a gente tem que ter, até como o Oscar falou, essa paciência de que as coisas não acontecem, a transformação não vai acontecer amanhã. Ela precisa, né, a gente precisa persistir hoje para ver o fruto disso daqui a alguns anos. Isso, persistência é uma palavra importante, né? Quando a gente trata de sustentabilidade e transformação de uma indústria tão grande. Bel, você tem um desafio gigante, né? Porque você está num grupo, o maior grupo de moda da América Latina, com uma diversidade interna de negócios com maturidades muito diferentes. Eu fiz a mesma pergunta para a Sueli, mas vou fazer de novo para você. Como que você faz esse olhar para todas essas marcas tão diversas e que cases você gostaria de destacar ali como cases de sucesso, digamos assim, do Asas, né? Que vocês podem levar para outras marcas? Primeiro, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui nesse palco, me sinto muito honrada. Então, Asas, né? Asas é isso, né? Nós somos o maior grupo de moda da América Latina, a gente tem 28 marcas. Então, quando a gente olha o portfólio de modo geral, a gente entende o desafio, né? A gente precisa entender as particularidades de cada uma das nossas marcas, né? Quando a gente olha para a indústria do calçado, o desafio é muito diferente quando a gente olha para a indústria têxtil, para as nossas outras marcas de vestuário. E o nosso grupo, das maiores características do nosso grupo é respeitar o DNA das nossas marcas. Então, deixa o nosso desafio um pouco maior. O que a gente tem como balizador né, como a Suelen trouxe aqui no painel anterior, a gente tem nossos 3 pilares de atuação, que é a moda mais limpa e responsável, que é como a gente traduz o pilar ambiental, moda mais justa e bela, que é como a gente traduz o pilar social, e moda mais ética e transparente, que é como a gente traduz o pilar de governança. Todas as nossas marcas precisam atuar nesses 3 pilares. E aí, obviamente, elas traduzem o seu DNA dentro das suas iniciativas e de acordo com as suas vocações. Então, assim, você pediu um pouquinho do case. Quando a gente fala de Farm, por exemplo, a Farm, ela é natureza. Ela tem um programa 1000 árvores por dia, todos os dias, né, que já doou mais de 2 milhões de mudas para restauro florestal. Quando a gente olha para a Cris Barros, a Cris Barros é a nossa marca de mais luxo no nosso portfólio. Ela trabalha com a temporalidade da moda, né? Eles entendem o produto deles como um atravessar do tempo. E aí, como é que tem isso, né? Eles têm em todas as lojas o serviço de cuidado e reparo vitalício com as peças.
Eles, né, assumem que a peça Cris Barros passa de mãe para filha. E para que isso aconteça, eles precisam garantir esse reparo nos pontos de venda, e 100% das lojas. Eles tratam as sobras têxteis deles com muito cuidado, né, com um olhar de exclusividade, criando produtos, presentes exclusivos para as melhores clientes. Então, é a forma como a gente vai traduzindo o DNA das marcas dentro da nossa estratégia. Falando um pouquinho de reserva. A reserva tem um projeto do Reserva Circular, que é o nosso programa de logística reversa pós-consumo, em 21 pontos de venda, em parceria com a Cotton Move. E a Cotton Move é muito interessante também baixar o aplicativo, porque a Cotton Move tem não só com a reserva, mas também com grandes outros players no mercado. Então, quando a gente olha para a logística reversa pós-consumo, que ainda é um desafio, né, e a gente, né, foi muito dito aqui nos outros painéis que a gente vai atuar no coletivo, né, na sustentabilidade não existe concorrência. Você consegue entrar no aplicativo da Cotton Move e ver todos os pontos onde você consegue destinar, né, o seu produto. A reserva também tem o Yankee Ocean, que é um tênis feito a partir da reciclagem das redes de pesca. E aí a gente, enquanto corporativo, trabalha nesse lugar de governança, de gestão dos dados e do incentivo para as marcas, né? A gente estava trocando aqui no paralelo que, para trabalhar no coletivo, a gente precisa estar muito próximo das marcas, a gente tem rotinas com elas. E aí a gente tem também um grande privilégio de, nas maiores marcas, né, estão no nosso grupo, a gente troca cases internos. Então, a gente tem recorrências com elas quinzenais, onde essa oportunidade nessa marca, a gente consegue implementar nessa outra marca, de alguma outra forma, a gente consegue traduzir, e aí isso acontece e a gente vai elevando a nossa escala dentro da companhia, respeitando novamente o DNA e respeitando a maturidade de cada uma das marcas. Muito bom. Sâmara, nas nossas conversas aqui, né, um pouquinho antes de você vir para cá, você me contou que você faz parte de um grupo de especialistas e ativistas que acompanha a tramitação, eu acho, né, de um PL de incentivo à moda sustentável no estado de Minas Gerais. Isso aí. E aí eu achei que isso era muito importante a gente trazer, porque talvez seja o primeiro case estadual, né? O Fernando falou disso aqui, precisamos também de leis estaduais, não só federais. Então, acho importante a Sâmara contar para a gente como isso está sendo feito e quais são os principais eixos dessa PL, né? É muito, muito boa essa pergunta a gente poder falar. O grupo ele é multidisciplinar, né? PL 2378, ela está em tramitação na Assembleia Legislativa em Minas Gerais. Ela já passou no Comitê de Constituição e Justiça e o trâmite ainda continua. E ela vem desse lugar, até Camila falou um pouco, nas falas anteriores, de reconhecer o lugar da moda em diferentes eixos. Então, no eixo econômico, no eixo cultural, no eixo social. Daí o grupo também ser multidisciplinar e a gente tratar isso as diversas etapas da cadeia. Então, ele vem, por exemplo, com o pós-consumo, né, de reconhecer o brechó, de reconhecer os bazares, de reconhecer as pessoas que fazem o upcycling, esse trabalho que eu não vou chamar de menor, né, mas esse trabalho que está na ponta da cadeia, ele precisa de ter um lugar diferenciado, ele precisa de regulamentações, ele precisa de tratativas específicas para esse lugar que ele ocupa. E, com isso, ele vai ser melhor formalizado, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem 118 mil brechós no Brasil, né? E nem todos são regularizados. Eles não dão conta de si. A tributação dele não é diferenciada necessariamente, né? Ele precisa, enfim, ele tem diversas modalidades de ser instituído, mas ele não tem uma legislação específica. Então, cada uma dessas pontas passam a ser analisadas nessa PL. Além disso, tem uma questão que é bem legal a gente falar também, que é a criação de um selo de certificação para produtos têxteis sustentáveis. Esse selo ele vem em 4 eixos para efetivamente garantir que aquela produção ela tenha rastreabilidade, para aquela produção tanto social quanto da extração dela, de onde que vem toda aquela cadeia. Então,
importante a gente destacar que esse selo ele não pode ser autorreferenciado pela própria empresa. Então, a ideia que a gente tem é que tenha um grupo que faça essa certificação e que possa dar subsídios, inclusive incentivos, para que as empresas com os selos, elas tenham, alguém mais cedo falou isso também, elas tenham incentivos a recursos públicos, ela tenha um incentivo a emendas, a legislações que sejam mais aderentes ao que ela se propõe a fazer, né? Um caso legal para a gente pensar aqui, eu tive na Itália no ano passado, e a pedido da Embaixada de Milão, em função do número de mulheres que existe na Itália em situação de vulnerabilidade, que a gente fizesse um desenho de um projeto com moda circular. Porque Milão, naturalmente, né, a capital da moda, e a moda circular nesse movimento que a Europa está se estruturando para fazer. Então, pensando no que a gente já faz lá em Belo Horizonte, pensando nessa tendência, a gente capacitou 30 mulheres, lançou um curso para que essas mulheres possam serem capacitadas com moda circular, para elas empreenderem com brechó. Então, a gente pegou mulheres realmente assim, porque isso veio da Itália? A comunidade brasileira na Itália é muito grande. As mulheres chegam lá achando que tem uma situação, enfim, por 1000 questões de imigração, e chega lá não acontece isso. Então, elas estão desempregadas e, às vezes, em alguns casos, sem conseguir voltar para cá. E por que eu estou falando isso? Como que foi o desenho que a gente fez? Eu já tinha uma parceria com o Sebrae. Na pandemia, a gente fez um curso online para capacitar as mulheres para elas empreenderem com moda circular. E é muito legal porque a moda circular está ali, ela olha para o guarda-roupa dela, existe todo um resgate, né? E a gente lançou esse projeto na CSW, na ONU, em março, na Semana da Mulher. E com isso, ontem até foi a última aula, a gente entregou a primeira turma de 30 mulheres formadas, estamos levando elas agora na Fashion Week de Milão em setembro, essas mulheres reconhecidas, formadas e com condição de empreenderem. Isso é um caso de uma ONG que fez um trabalho a pedido de uma embaixada do Brasil em Milão. Qual é a ONG? Instituto por Elas. Instituto por Elas. Então, entende como que o exemplo amarra todas as pontas? A gente está falando do social, a gente está falando desse resgate dessas mulheres, as histórias são maravilhosas, né? Maravilhosas. Assim, ontem chegou uma e falou, você está reparando como que eu vim para a aula? Eu falei, ai, senhor, né? Pensei comigo. Primeira vez que eu fiz minha sobrancelha, porque ela já começou a vender autoestima. Então, assim, ela se preparou para estar ali. E é a moda circular. Então, assim, eu estou contando isso tudo porque em Belo Horizonte, em Minas, tem esse movimento enorme. A gente entende que essa necessidade ela não está só no ambiental. E todo esse arcabouço que a gente vai entender que a APL está se propondo a fazer, também alguém falou, independente do partido, independente, é importante que a gente tenha essa parceria público-privada, que a gente vai conseguir sair do lugar. Muito bom. E aí eu já jogo para a Camila, né? Porque você acha que esse ambiente regulatório, né, da economia, como é que chama? Estratégia Nacional de Economia Circular, que é recente, tem 2 anos, né? Você acha que isso impulsiona todo esse mercado de reparo que a gente está falando aqui, de utilização de materiais mais naturais? Como é que você vê isso? Fala muito sobre isso também na visão do futuro, que eu dei uma olhada. Sim. Você fala muito em ambiente regulatório. Super, na verdade é fundamental, né? O Fernando sempre diz sobre essa tríade, se a gente não tiver regulação, mercado, inovação, /tecnologia, a gente não vai ter uma transformação com a ambição que a gente tem. A Estratégia Nacional de Economia Circular, inclusive agora está ocorrendo a reunião do Fórum Nacional de Economia Circular, do qual a gente participa, acompanha, né, a construção da política e esse acompanhamento da política pública nacional. O que eu acho legal é que o Brasil, na verdade, ele estava um pouquinho atrás de não ter o tema como uma política. Todo o processo é muito recente. Eu acho que a agenda de economia circular ainda, para esse público, talvez não seja tabu, mas para a maior parte da sociedade brasileira né? E para a maior parte da sociedade global. Então, acho que é um movimento inicial, relevante. A gente tem uma estratégia, a gente tem um plano nacional no qual tem as ações e a construção de metas que vem acontecendo com esse grupo que está olhando para economia circular
como um todo, então não tem ainda um foco setorial, né? Tem alguns setores que vão ser selecionados dentro de algum grupo, porque, desculpa, deixa eu só dar um passo atrás. Hoje, o Fórum Nacional, além de ter as reuniões que são, né, capitaneadas pelo MDIC, MMA, MDIC, Ministério de Indústria, Desenvolvimento e Comércio, e o MMA do Meio Ambiente, para além desse momento em que todos trocam a respeito de como está acontecendo a implementação, de fato, da política, tem grupos de trabalho específicos que são montados para a elaboração de temas específicos. Por exemplo, agora tem um grupo construindo as orientações de design circular, que é um tema dos mais desafiadores, porque a gente está falando de uma transformação do modelo de negócio significativa e que ainda a gente não tem maturidade no Brasil para ter um regulamento específico. Mas, bom, é importante que o grupo que está pensando em economia circular se reúna, junte os conhecimentos ali presentes para minimamente orientar a política do Estado e todo o desdobramento dela em relação a design circular. Então, acho que é um momento relevante, né? Não é só nesse fórum que as políticas que se conectam com a economia circular estão sendo construídas hoje no Brasil, no ponto de vista, né, no ambiente federal. A gente tem no Brasil uma política nacional de resíduos sólidos que é desde 2010. Então, invariavelmente, quando a gente fala de economia circular do ponto de vista do executivo, tem um peso relevante a agenda de resíduos, né? E tudo que a gente ainda precisa aprimorar nessa agenda de resíduos, se a gente olhar para os setores que já estão regulados há bastante tempo. Imagina para o nosso que a gente está fazendo essa construção agora de um estudo para mapeamento e levantamento dos pontos de orientação da política pública que será obrigatória no nosso setor. A gente vai chegar nesse momento também, nessa construção junto ao governo federal. Então, para além desse grupo e desses movimentos que estão muito fortes ainda do ponto de vista do resíduo, a gente está tendo também os instrumentos financeiros sendo pensados pelo Ministério da Fazenda. Então, a gente está agora na construção da taxonomia sustentável fase 2, que inclui o tema de economia circular. O que é taxonomia sustentável? É como o mercado financeiro vai olhar para os indicadores de um projeto para fazer um investimento, e ele vai pegar ali, tá, quais são os indicadores necessários para eu entender que esse projeto, sim, ele tem um impacto positivo em relação à economia circular. Então, assim, só para demonstrar que tudo isso está sendo discutido e construído agora. Então, a gente deve ver esses movimentos, quando regulados e quando implementados, movimentando para privilegiar os caminhos da circularidade. A gente, como setor têxtil, na participação na construção da política nacional, identificou temas que, por exemplo, costureiras autônomas e esse ecossistema que eu falei que a gente tem no Brasil. Muitas vezes, quando a política pública olhava para os trabalhadores da economia circular, se via muito só as cooperativas. Elas são super relevantes, né, no ponto de vista de coleta seletiva, por exemplo, no Brasil. Mas não se via ali as costureiras autônomas que entregam longevidade. Então, se elas não fossem inseridas ali, elas dificilmente teriam uma política de incentivo, como está sendo pensado no estado de Minas Gerais. Então, só para fechar, a gente tem um papel muito importante de levar uma proposta que seja assertiva para o setor. E quem mais do que a gente, que opera no setor, no dia a dia, que sabe o que precisa ser feito para a gente avançar. Porque, como o Fernando comentou, são muitos os projetos que são levados em Brasília. A proposta que tinha no Legislativo para regular o nosso setor era um copia e cola de medicamentos. Não ia servir para a gente, né? Serve para o setor de medicamentos, não ia servir para a gente. Então, nesse momento, quando a gente viu esse PL e fez toda a gestão, né, com o Fernando e a área de relações governamentais da ABIT, o conselho da ABIT falou, a gente precisa ser propositivo. Não vai dar para a gente falar, a gente não quer isso, mas o que a gente quer? Então, é esse processo de construção que a gente está fazendo em parceria com a BDI, consultando todo o ecossistema para a gente entregar aquilo que o setor pode oferecer de primeiros passos para essa regulamentação. Então, acho que é importante essa maturidade que o setor vai alcançar em discutir o que dá para a gente assumir e, aos poucos, a gente fazendo esse movimento. Porque outros setores foram regulados, alguns no mesmo processo,
mas hoje a efetividade da política, por exemplo, de setores regulados de reciclagem, em termos de volume de reciclagem no Brasil, ainda não se mostrou significativa. Então, por exemplo, a gente tem inovações como estímulo ao mercado. Agora, a legislação vigente em relação a embalagens plásticas, por exemplo, coloca um percentual mínimo de incorporação de matéria-prima reciclada no produto original. Então, aí sim você cria um incentivo para que o mercado demande e com isso venham os investimentos, porque ninguém vai investir numa planta de reciclagem, né, Não, para não ter mercado. até porque tem uma coisa que eu não consigo entender, é como que o têxtil não está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu não consigo entender isso. Me A gente explica. tá, Yamê, assim, do ponto de vista de resíduo industrial, a gente tá lá. Hoje, uma confecção, mesmo pequena, ela acaba gerando volume de resíduo que é regulado. Então, qualquer confecção que tenha um resíduo de corte, ela vai ter que fazer, por exemplo, gerenciamento de resíduos sólidos, que determina que a empresa gerencia e destina adequadamente esse resíduo. Pela lei, o aterro, por exemplo, também é um destino adequado, do ponto de Pois vista é. da lei. Por Será? isso que a gente está inovando em encontrar outros caminhos para esse resíduo, porque a gente Exato. sabe que o aterro vai Que ter, não o também não aterro. tem. É. São Agora, emissões de carbono, aí você começa, né? Aquele Isso. ciclo louco, Então, né? a gente está encontrando essas alternativas. Agora, do ponto de vista do pós-consumo, que a gente ainda não tem uma regulação obrigatória, e é o que que a gente quer conversar, dialogar com os atores que já estão nessa estrada há bastante tempo da logística reversa obrigatória e do próprio poder público, que a gente tenha mecanismos de fato de incentivo para a gente reverter a situação para gerar emprego e renda no Brasil. E isso é, inclusive, colocar a responsabilidade nos importadores e nessas importações que ocorrem, que não são formais do ponto de vista do Estado. Porque senão acontece igual a cadeia do pneus. Os produtores de pneu nacionais, eles são obrigados a fazer a reciclagem logística reversa de pneu, e eles fazem em percentuais altos. Porém, o importado tem um volume tão grande e ele não é obrigado a fazer. E ele não está fazendo. Na verdade, ele é obrigado, mas ele não está cumprindo. Então, eu acho que assim, a gente tem que olhar para essa política não só como solução ambiental, mas como competitividade dessa cadeia no Sim, Brasil. sim. A gente precisa privilegiar aqueles que vão fazer adequadamente, porque senão a gente segue em viver muitos Brasis. O Brasil que cumpre a lei, que é regulado, que é pressionado, que tem vários desafios para sobreviver financeiramente, e o Brasil que não cumpre a lei, que está na informalidade, enfim, e que vai seguir vendendo muito produto para os consumidores, porque é um modelo de negócio das plataformas muito assertivo, ele vai continuar aí no mercado. Então, a gente precisa olhar não só para a solução ambiental, mas ser muito assertivo do ponto de vista de manter a competitividade do setor, né, também em dia. Acho que é uma oportunidade para a gente. Sim. E aí, voltando aqui para a Bel, pensando no Avalos, né, como a gente fala em botar muitos produtos no mundo, né, essa loucura da superprodução, vocês são uma marca enorme, produzem muito, vendem muito. E a gente conversou uma coisa sobre o redesign, que a Camila estava falando também, né? É o redesign como uma estratégia estruturante para o grupo. Eu fiquei muito curiosa para saber isso. Achei muito importante vocês pensarem lá no início do processo, né? Em como se gera produto, que produto você está gerando, de que forma você cria um produto considerando tudo isso, né? Que a gente não pode mais ficar extraindo loucamente tudo. Então, conta um pouquinho assim, quais são as estratégias estruturantes que vocês estão colocando para o negócio como um todo. Exatamente. Assim, quando a gente pensa na economia circular, a gente não pode pensar só do produto pronto para o final de vida dele, né? A gente tem que pensar desde o início. E a gente sempre disse, a gente sempre acredita que a gente muda o jogo com letramento, com capacitação. E aí, nessas iniciativas estruturantes que a gente tem, assim, de corresponsabilidade com as nossas marcas, a gente lançou o Guia de Matérias-Primas Mais Responsáveis para os nossos times. Esse material, material público, está no site de Asas para quem quiser conhecer. É um material muito rico. E aí, junto com ele, aqui contando em primeira mão, que foi o que eu troquei um pouquinho com a Yamê, a gente está lançando agora, no dia 18, o Lab 2154, que é uma jornada de capacitação
para os nossos times de produto. Então, a gente está falando com time de estilo, a gente está falando com time de compras, com time de P&D, com time de planejamento, para nutrir esse time todo sobre economia circular, sobre essa moda do futuro que a gente acredita, sobre material, sobre construção, sobre monomaterial. A gente vai chamar pessoas referências no mercado para falar com esse time, porque o time de estilo fala assim, eu quero esse resultado de peça, eu quero uma peça fluida no final das contas. A base dela não me importa. A gente vai mostrar para ela que ela pode ter uma base mais responsável com o mesmo resultado que ela quer. Você disse ali do jeans. Hoje a gente não consegue saber a diferença. Então, a gente vai nutrir o nosso time com essa informação, né? E é uma jornada longa, começa agora, vai até o final do ano, para que a gente consiga capacitar. Então, o time de compras conseguir fazer uma negociação melhor com o fornecedor, entender sobre o que ele está pedindo, entender sobre o que ele está falando. O estilo também, quando ele vai pedir uma base de matéria-prima, ele entender sobre os atributos. Sem educação e sem letramento, a gente não consegue virar esse jogo, né? E aí, falando um pouquinho também sobre corresponsabilidade das marcas, né? Que a gente falou sobre essas iniciativas estruturantes. Por mais que as nossas marcas tenham, né, autonomia para seguir, elas têm uma base que elas precisam seguir a nossa diretriz. Então é isso, compensação de emissões. As marcas não podem escolher vão fazer ou não vão fazer. Elas precisam dedicar um orçamento para isso, elas vão ter que executar. Logística reversa das embalagens, né, compensação das embalagens. Elas não têm opção, elas vão fazer, elas precisam dedicar um orçamento para isso. A forma, ela é muito guiada pela gente e a marca tem um direcional de escolha de um caminho que é seguir, mas ela vai fazer. Ela pode escolher o como, mas ela vai fazer. E aí, dessa forma, a gente vai conseguindo desenhar a nossa estratégia, entendendo, né, como eu falei na primeira resposta, entendendo ali a tradução do DNA de cada uma das marcas. Muito bom. Assim, o assunto é muito complexo, né, gente? Assim, numa mesa é impossível a gente aprofundar tanto. Eu acho que a gente trouxe muitas questões, mas a gente precisa terminar aqui com um assunto ainda muito borbulhante. Então, como fechamento, 1 minuto para cada uma, qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar aqui para essa plateia hoje sair daqui pensando? Acho que pode começar com a Sâmara, que começou aqui, depois a Camila, depois a Bel. Eu acho que é um público muito, muito forte, muito respeitado, né? Assim, muito capacitado, muito formador de opinião. E cada um aqui, eu acho que eu chamo assim de agente de transformação, né? A ODS 17, ela fala dessa colaboração. E é muito engraçado, assim, vou falar rapidamente, mas quando você entra na ONU e vê, de fato, as ODS, assim, elas existem. Elas existem. E está ali, por sorte minha, a primeira vez que eu estive lá, foi numa semana das mulheres, então só tinha mulher ali discutindo os assuntos. E sempre que vinha a pauta da economia circular, e particularmente quando veio a minha pauta da moda, ela foi uma pauta positiva. Ela foi uma pauta que, no mundo inteiro, tem muitas situações acontecendo, mas a pauta da moda, ela era positiva, ela era de resgate, ela era de infraestrutura econômica, ela era de positividade. Então, eu acho que assim, a gente pensar em parceria público-privada talvez seja o melhor caminho, né, para os desafios que a gente tem pela frente. Muito bom, Camila, sua palavra final. Bom, como final, acho que eu vou levar ao nosso, assim, quando a gente olha os desafios todos que a gente tem que enfrentar, né, sendo gerente de sustentabilidade e inovação, a gente olha e fala, nossa, a cadeia da moda tem para todos, assim, não tem tema que a gente não está inserido. São muitos os temas relevantes para a gente tratar. E isso pode ser assustador, né? Caramba, a gente não vai dar conta de tudo isso. Mas quando a gente vai para a base, agora nesse processo de escuta que a gente está fazendo no projeto, né, que são as entrevistas com o mercado, com atores, eu acho que é nesse lugar que a gente oxigena e acredita que vai dar certo. Porque tem muita gente no campo querendo fazer as coisas acontecerem, né? Acho que a gente sim precisa dos incentivos, sim vai precisar da regulação para orientar melhor o mercado, mas a gente tem muita gente fazendo coisas acontecer dentro das companhias e guiando o processo de avançar com a sustentabilidade do ponto de vista sustentado economicamente, que é o que a gente fala. Se a gente não falar nessa linguagem, não falar a linguagem do mercado e sustentar isso economicamente, a gente não vai fazer grandes transformações em escala. Mas eu vejo hoje
E nas trocas como essa, assim, a gente se alimenta e se oxigena, porque tem muita gente no mercado querendo e acreditando e inovando para fazer as coisas acontecerem. Então, acho que eu fecharia com isso mesmo. Com otimismo, gostei. E Bel, e você? Eu diria para a gente acreditar na moda, né? Eu acho que a moda ela é sempre dita o segundo, terceiro maior poluidor, dependendo do ranking que a gente analisa, mas a nossa indústria ela é vocal. A gente tem a capacidade de mudar comportamento, a gente transforma a cultura. E aí, se a gente quer mudar, né, o olhar do consumidor, ele passa pela moda. Eu acho que a gente usar esse poder, né? A gente falou bastante aqui sobre isso, né? A gente está com um público aqui que entende do tema, mas a gente precisa levar para quem não entende, né? A gente fazer esse movimento do consumidor de não olhar só para o preço final. Isso ainda é relevante, mas que a gente consiga avançar para que os atributos de sustentabilidade sejam, de fato, um decisor de compra. E, através da vocalidade da moda, dessa mudança de comportamento, acho que a gente consegue. Que bom, gente. Então, 3 mulheres otimistas, muito bom para a gente encerrar essa conversa. Obrigada a todos. Obrigada, Bel, Sam, Camila, sei.